Fala, nação de apostadores! Estamos aqui para mais um dia das apostas. Ontem tivemos um dia extremamente lucrativo, assertividade lá em cima, e esse é o nosso objetivo aqui com o canal Bet Capixaba. Hoje eu separei para vocês aqui alguns jogos que serão importantes no dia de hoje. A gente tem algumas competições voltando, que é o italiano da Série A. Temos a continuidade da Copa do Rei. Copa do Rei é um jogo que eu sempre tenho pedido aos nossos amigos que acompanham aqui que tomem cuidado, porque a gente acaba tendo zebra, principalmente no primeiro tempo, onde o super favorito acaba não concretizando ali aquela expectativa que é criada. Para o dia de hoje, nós temos aqui o Milan, que vai enfrentar a Salernitana fora de casa. A gente teve uma cotação legal aqui para o Milan. Quero mostrar para vocês a classificação. O Milan, ele vem bem no campeonato com 15 jogos, 10 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas, fazendo quase 2 gols por jogo. E essa é a expectativa, que o Milan ganhe o jogo de hoje e que também faça pelo menos 2 gols. Jogando aí contra a Salernitana, que em 15 jogos teve apenas 4 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, sofrendo 19 gols, ou seja, fazendo 19 gols e sofrendo 24 gols, quer dizer, sofre aí pelo menos 1,5 gols por jogo. Então é o nosso objetivo para hoje. Já aqui no segundo momento, eu peço vocês para terem bastante atenção no jogo da Roma, que a Roma ela volta aí, né, dessa série de quase um mês sem jogar, meio de tabela para Roma, enfrentando um adversário que não é bobo, que é o Bolonha, que também está ali no meio de tabela, só que vem ainda pior. A Roma vem com 15 jogos e 8 vitórias, o Bolonha vem com 15 jogos e apenas 5 vitórias. A gente pode criar aí uma expectativa de um jogo para gols, porque o Roma sofre 1 gol por jogo e o Bolonha também sofre aí média de quase 2 gols por jogo. Então, acreditando nessa fraca defesa das duas equipes, a gente pode apostar num jogo que tenha gols, pelo menos 1,5 gols. Quem for mais ousado pode buscar aí até 2,5 gols nesse jogo da Roma. Eu estive acompanhando também o jogo da Atalanta, o último amistoso que ela fez, estava com muita vontade de fazer gol, fez 10 gols em seu último amistoso, só que amistoso não entra aqui nas estatísticas. Então a gente tem um Atalanta ali lutando para poder chegar à Champions League, lutando ali por uma competição europeia, e é isso que a gente vai buscar. Jogando contra um adversário que é muito mais fraco. O Spezia, em 15 jogos no campeonato, teve apenas 3 vitórias, 4 empates, 8 derrotas, sofrendo ali 26 gols. A gente vai acreditar nessa fragilidade do Spezia e acreditar nessa força da Roma e apostar na vitória da Roma e também aí 2 gols e meio nesse jogo. Depois disso, nós vamos ter aqui, ó, eu quero que vocês acompanhem comigo hoje às 15 horas, PAOK, lá na Grécia, vem bem na classificação, ocupando a 4ª posição com 15 jogos, 8 vitórias. O interessante desse jogo é que ele enfrenta o Aris, que também não é bobo, em 15 jogos tem 7 vitórias. E os dois têm uma média boa de gols, fazendo 22, o PAOK sofrendo 11, e muito parecido o Aris com 22 e sofrendo 12. Então a gente tem aí um confronto muito equilibrado, aonde a gente pode esperar um jogo bastante truncado, como acontece ali na Grécia, mas pode também acreditar na expectativa ali para 2 gols, porque as equipes são fortes. Para terminar aqui os nossos palpites de hoje, a gente vai ter a Premier League, né? Campeonato muito forte. Outro dia a gente criou uma expectativa de 1,5 gols em cada jogo, e foi isso que aconteceu. Os jogos acontecem praticamente ao mesmo tempo, 4h30, 4h45 e às 5 horas da tarde. Se você observar aqui, a gente vai ter como principal atração no final do dia o Crystal Palace e o Tottenham. Olhando aqui na classificação, a gente tem o Tottenham lutando por uma classificação em competições europeias, ocupando a 5ª posição da Premier League com 17 jogos e 9 vitórias, realizando 33 gols e sofrendo 25. A gente tem aí uma boa média de gols no jogo do Tottenham. A gente observa que o Tottenham sempre começa o jogo um pouquinho devagar e os gols saem
do meio para o final do primeiro tempo e aí principalmente no segundo tempo são os principais momentos de gol. Enfrentando aqui o Crystal Palace, que está no meio de tabela com 16 jogos e 6 vitórias. Aqui sim a gente tem um time que faz um gol por jogo, sofre ali também um gol por jogo, um pouquinho mais. É uma equipe menos qualificada que o Tottenham. O Tottenham, a gente pode observar aqui, ó, que ele falhou em ganhar no último jogo e ele vem com uma responsabilidade. Ele perdeu aqui para o Aston Villa, a gente não tinha essa expectativa de derrota e ele acabou sofrendo esse revés aqui para o... Ele jogou bem, se você observar aqui, ele dominou o jogo, mas nos momentos de pouca superioridade do Aston Villa, o Aston Villa acabou executando a partida com 2 gols. Pode olhar aqui no gráfico que foi isso que aconteceu, superioridade do Tottenham mais vitória do Aston Villa. Então a gente acredita que o Tottenham vem para esse jogo mordido, precisando da vitória. Aqui ó, quase 60% de bola, mas também teve dificuldade ali nas finalizações. O Aston Villa jogou de forma bastante estratégica para poder estar massacrando o Tottenham. Então hoje, contra um adversário mais fraco, a nossa expectativa é que o Tottenham ele vá para cima e ele alcance essas vitórias. A gente tem que observar aqui nas odds, a gente poderia fazer uma dupla aqui, Milan. Um jogo que eu não falei para vocês, pessoal. Inter de Milão e Napoli. Eu tinha separado esse jogo aqui porque é muito difícil você dizer o que vai acontecer nesse jogo tão parelho de duas equipes muito qualificadas. O que você pode apostar é num comportamento que a gente tem tido na volta agora das férias de Natal, do recesso de Natal, as equipes fazendo gols e sofrendo gols. Então, se você quiser trabalhar aqui ambas marcam nesse jogo, é uma aposta que tem valor, é uma aposta interessante, principalmente se não sair gol nos primeiros 10 minutos, essa odd vai para 1,70, 1,80 e aí você pode estar fazendo a sua entrada. Mas eu ia dizer que aqui cabe algumas duplinhas, a Juventus é super favorita nesse jogo aqui também e você pode fazer uma duplinha entre Juventus e Milan, é o bilhete de hoje. Vamos fazer junto aqui, ó, Juventus, cadê o poderoso Milan? Fazer uma duplinha entre Juventus e Milan. Aqui, ó. A gente consegue uma odd de 2,5. Você trabalha aí com R$100, você consegue 150% em cima do seu investimento. Então, vamos trabalhar com isso aí. Eu acho interessante e eu trabalho muito na Betfair, mas ali no caso de fazer a duplinha é pra gente. Beleza, pessoal? Gostou das dicas? Gostou do conteúdo? Deixa um like, se inscreve no canal, faz um comentário, ajuda esse canal a crescer. Não gostou, deixa um dislike. Ativa o sininho das notificações para continuar recebendo as nossas dicas. Um forte abraço, muita fé, bora pra cima!